Entendendo o DNA. O DNA é como um livro de receitas gigante e complexo. Ele contém bilhões de letras que, juntas, formam as palavras e frases que indicam como o nosso corpo deve se desenvolver, funcionar e até reagir a diferentes condições. Essas letras do DNA são chamadas de bases nitrogenadas e elas se agrupam para formar genes, pedaços específicos de informação que controlam desde a cor dos nossos olhos até a nossa capacidade de resistir a doenças. Se você já reparou, todos nós somos diferentes. Nós não temos todos a mesma altura ou a mesma cor dos olhos, cada um é de um jeito. Isso acontece porque cada gene possui diferentes versões, os alelos. E é exatamente aí que entram as análises e diagnósticos genômicos. Análises genômicas. Quando falamos de análises genômicas, estamos nos referindo a exames que permitem estudar o nosso DNA em busca de informação sobre a nossa saúde. Com o avanço da tecnologia, esses exames se tornaram cada vez mais rápidos e acessíveis, permitindo que os médicos e cientistas explorem cada vez mais a nossa receita genética. Existem diferentes tipos de análises genômicas que variam conforme o objetivo da investigação. Alguns exames são feitos para identificar variantes associadas a doenças genéticas e hereditárias causadas por um único gene, e nessas doenças o diagnóstico genômico é bastante eficiente. No entanto, algumas doenças são causadas pela influência de muitos genes de predisposição a doenças e por fatores ambientais, como em algumas formas de câncer, doenças cardíacas, diabetes e outras. Nessas doenças, pesquisadores ainda trabalham na melhor forma de diagnóstico. Alguns exames genéticos também podem ajudar a descobrir qual a melhor maneira de tratar um paciente com base em como seu corpo responde a certos medicamentos. Esse tipo de análise é chamado de medicina personalizada, porque leva em conta características individuais e adapta o tratamento de acordo com o perfil genético único de cada pessoa. O objetivo da investigação geralmente vai determinar qual a extensão da análise a ser feita. Nesse caso, as análises de painel de gene, exoma e genoma completo vão ser usadas dependendo do caso do paciente. Os painéis de genes são exames genéticos que analisam um conjunto específico de genes associados a doenças ou condições. Eles se concentram em investigar grupos de genes, mas é necessário que se tenha uma suspeita clínica direcionada de doenças com sintomas em comum, sendo esse um diagnóstico eficaz, porém restrito. Já os exomas são análises que têm o objetivo de analisar a parte codificante do genoma, ou seja, apenas as partes do DNA responsável por codificar proteínas. Já a análise do genoma completo analisa toda a sequência do DNA de uma pessoa, incluindo tanto as partes codificantes, que são os exons, quanto as não codificantes, que são os introns. Esse tipo de análise é muito mais abrangente do que os exomas e os painéis de genes, já que ele mapeia todo o genoma sem se limitar a um número específico de genes ou regiões. Essa análise facilita o diagnóstico em caso de doenças que podem envolver variantes em qualquer parte do DNA, até mesmo em não codificantes. A consulta de aconselhamento genético é uma avaliação realizada por um profissional geneticista para entender se você tem uma doença genética ou histórico familiar de uma doença genética que indique a realização de um teste genômico. O exame será devidamente explicado e será aplicado o termo de consentimento livre e esclarecido, que explica a natureza da investigação e que deverá ser lido e assinado pelo paciente, concordando com a realização do exame e com quais achados serão relatados no resultado. Nesse momento, será questionado ao paciente se ele deseja ou não receber os resultados relacionados a genes acionáveis. Genes acionáveis são genes para os quais existe um tratamento ou intervenção que aumenta a chance de sobrevivência do paciente em caso de identificação precoce da condição. Após a realização do teste, será agendada uma consulta de aconselhamento genético pós-teste. Nesta consulta, o laudo será entregue e o paciente poderá esclarecer dúvidas sobre os resultados obtidos, e serão discutidas possíveis intervenções terapêuticas, impactos em familiares e decisões reprodutivas. Deve ficar claro ao paciente que somente achados diretamente relacionados aos sintomas clínicos apresentados na condição investigada, ou seja, os achados primários, serão apresentados no laudo, e qualquer informação adicional deve ser requisitada pelo médico.